Olá, paz do Senhor, meus queridos irmãos. Estamos começando mais um programa, A Igreja Quer Saber. E hoje nós temos aqui o pastor Edmar e o pastor Carlos César para responder as suas perguntas. Eu gostaria de ler um texto que está aqui no capítulo 4, versículo 23 de Provérbios, que diz assim: sobretudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Esse texto nos ensina que nós devemos guardar o nosso coração, e aqui o nosso coração representa a nossa mente, o nosso sentimento. Nós devemos guardá-lo em Cristo, conhecendo a palavra, para que as nossas ações, as nossas atitudes sejam de acordo pleno com a palavra de Deus. Fiquem ligadinhos no nosso programa, nós retomamos já com a nossa matéria sobre a conferência da EBD. Ano passado a conferência foi uma bênção e nós podemos esperar muito mais desse ano. Com certeza. Como vimos a palavra do pastor Enoque, a escola dominical é a maior agência de ensino da igreja e não tem nada que se compara a ela na formação da família. A convenção teve a ideia de criar a conferência e o nosso Ministério Vila Nova tem empenhado em participar. Na verdade, essa é a terceira vez que eu participo, a terceira conferência. Pastor Luiz Prates, já é a terceira edição da nossa conferência da Escola Bíblica Dominical aqui no estado de Goiás. E cada ano que se passa, o número de pessoas só aumenta. Então nós podemos dizer que as pessoas estão se importando mais com a Escola Bíblica? Ah, com certeza. Eu quero parabenizar o estado de Goiás, porque estamos na terceira. Quando nós olhamos lá da editora Betel os números de revista de escola dominical em todas as faixas etárias, considerando o último ano, terceiro trimestre de 2015, quarto trimestre de 2015, primeiro 16, segundo 16, você vê que a curva ela é crescente. Então você vê, por que está acontecendo? Porque há uma conscientização. Grande parte dessa conscientização eu tenho certeza que é fruto desse trabalho. E a gente fica muito feliz porque essa conferência teve uma participação muito maior que as demais. Isso demonstra o interesse da igreja, das pessoas, para o conhecimento da palavra de Deus. E mais, aqui é um seminário, né, para conhecer e aprender e ensinar, é o mais importante. O trabalho de escola bíblica dominical tem crescido a cada ano, a cada trimestre. Temos visto aí que a Assembleia de Deus do Estado de Goiás tem procurado alcançar um crescimento teológico, educacional, através da leitura e estudo da Bíblia pela revista da Escola Bíblica Dominical. O Estado de Goiás está coeso nesse evento e isso é muito bom para a glória de Deus. A proposta dessa conferência é valorizar o ensino, né? Promover o ensino, a educação cristã. Nós estamos saindo daqui mais e mais com conhecimento, com a dinâmica, com a proposta muito melhor de ensino. O envolvimento da igreja com a família é de suma importância. A maioria de nós que estamos aqui fomos formados dentro da escola dominical. Eu sempre digo que a escola dominical é a melhor faculdade teológica que existe, porque ela forma teologicamente o ensino da palavra de Deus desde a criança pequenininha até tornar-se idoso ou esteja na melhor idade. Então esse tema é muito mais do que um tema escolhido por homens, como você mesmo disse, um tema que nasceu no coração de Deus, porque trata do ensino da palavra de Deus na família, e não tem nada mais importante do que isso, até porque é a família que é a base da igreja. Bom, agora eu vou conversar com o nosso pastor presidente, pastor Josué Gouveia, ele que está participando de todas as conferências, não é mesmo, meu pastor, o terceiro ano. Pastor, qual é a importância de estar participando desta conferência? Olha, para nós, para a convenção, a Assembleia de Deus, é um estímulo, né, aos nossos professores secretários, porque na verdade nós crescemos, a Igreja Assembleia de Deus cresceu com a escola bíblica, e poder ver a liderança dar importância a este trabalho, né, fazendo essa conferência o terceiro ano, e a gente tem visto que tem crescido, né, a cada ano. Quando as pessoas vêm para
uma conferência dessas, voltam empolgados e elas vão passar isso para frente. Você imagina, aqui estão a liderança, mas quantas e quantas pessoas, essas pessoas que lideram, que motivam, né, para o crescimento. Então, com certeza, isso vai crescer muito mais e isso é bom para o crescimento espiritual dos nossos irmãos. E eu aposto que depois dessa conferência vão vir várias perguntas para o nosso programa. A igreja quer saber. O senhor está preparado para estar respondendo esse pessoal? Certamente, não perca o programa, a igreja quer saber, um programa que tira a sua dúvida e ensina o que aprendemos aqui. Certamente pode fazer a pergunta que o programa A Igreja Quer Saber está afiado. E você que não participou ainda da nossa conferência, venha participar conosco, o ano que vem tem mais e eu tenho certeza que será muito melhor ainda. Então não deixe de participar das nossas conferências da EBD. Igreja Assembleia de Deus Ministério Vila Nova. Participe de nossos cultos. Segunda, às 19h45, culto de oração. Terça, 19h30, culto da família. Quinta-feira, 19h30, culto da vitória. Domingo, às 9 da manhã, Escola Bíblica Dominical. Às 17h e às 18h45, culto de louvor e adoração a Deus. Igreja Assembleia de Deus Ministério Vila Nova. Pastor Presidente Josué Gouveia. Igreja Assembleia de Deus Ministério Vila Nova. O início de uma nova vida. Sintergráfica, a gráfica do povo de Deus. Cartões de visita, panfletos, envelopes, capas para DVDs, CDs, sacolas, banners, folders, livros, revistas, cartazes e tudo o que sua igreja precisa em impressos gráficos. Venha fazer parte dessa família, a família Sintergráfica. 100% voltada para a obra de Deus. Ligue 62 93 59 12 19, 81 61 91 91 e 30 91 68 30. Muito bem, então nós retomamos aqui com o nosso programa A Igreja Quer Saber e hoje nós estamos aqui com a ilustre presença do pastor Edmar Oliveira, que é pastor dirigente ali da nossa igreja do Faisalville, e também com a ilustre presença do pastor Carlos César, que é pastor auxiliar aqui na sede, tem servido a Deus juntamente conosco na edição da revista MVN, que por sinal de altíssima qualidade, e eu gostaria de cumprimentar aqui o pastor Edmar. Olá, Fabiano, nós estamos aqui mais uma vez, satisfação, agradecer pela oportunidade do convite e ao nosso pastor presidente, pastor Josué, que tem dado essa oportunidade para nós estarmos contribuindo para esse momento tão maravilhoso que é esse programa A Igreja Quer Saber. Muito bem, pastor Carlos César, é um prazer tê-lo conosco mais uma vez. O prazer é meu, pastor Fabiano, é um prazer poder participar desse programa interativo, inteligente, e a todos os nossos telespectadores, a todo o nosso povo de Deus que estão acompanhando esse programa, que sejam abençoados e grandemente edificados por Deus. Eu quero agradecer a Deus pela vida de todos os nossos irmãos que estão nos assistindo, que aliás tem dado uma audiência muito boa dos nossos programas, temos recebido recadinhos, parabenizando o nosso programa, Deus os abençoe. E agora nós vamos às perguntas, hoje nós temos muitas perguntas curiosas aqui, eu gostaria de começar com o pastor Edmar. Pastor Edmar, tem uma primeira pergunta de um participante nosso, que diz assim, olha, quais sinais visíveis veremos da figura do anticristo aqui na Terra? Essa pergunta é uma pergunta que ela suscita um certo questionamento e é interessante, né? Eu quero até parabenizar quem fez essa pergunta, mas é interessante nós frisarmos o fato de que ele foi colocado a questão da figura. Num outro programa que nós fizemos aqui, nós falamos um pouco das características do anticristo, mas essa questão da figura aqui ela é uma coisa bem mais particularizada. E para nós podermos responder essa pergunta, vamos para a Bíblia. Eu acho que é o melhor caminho. Daniel capítulo 7, versículo de número 8, dá mais ou menos a característica da figura do anticristo. Fala assim, olha, estando eu a observar os chifres, eis que entre eles subiu outro pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. E eis que neste chifre havia olhos, como os de homem,
e uma boca que falava com insolência. Duas características interessantes aí. Primeira, tinha olhos. Segundo, tinha boca. Quando nós observamos isso, dá para entender que ele é um homem de visão e também que ele é um homem eloquente. É uma das características, uma das figuras emblemáticas do anticristo. Até porque esse está ligado justamente à besta que emergiu do meio do mar. É a questão da liderança. Então, essa é uma das características. Agora, outra interessante para poder complementar essa, está também em Daniel, capítulo 11, verso de número 33. Até porque é impossível, melhor, 11:36, é impossível você falar a respeito desse assunto sem você voltar em Daniel. Diz assim, ó, Daniel 11:36. Está aqui bem esclarecido aqui, olha. Este rei fará segundo a sua vontade e se levantará e se engrandecerá sobre todo Deus, contra o Deus dos deuses, falará coisas incríveis e será próspero até que se cumpra a indignação, porque aquilo que está determinado será feito. Ou seja, mostrando o tamanho também do poder que ele terá. Pela sua eloquência, pelo seu modo de ser, uma figura realmente emblemática, carismático. E existem outras situações aqui para nós observarmos, já que estamos falando do assunto, e é bom nós frisarmos isso. Daniel também 9:26 tem uma outra característica a respeito dele, que diz a seguinte situação, aqui, ó, que descreve, olha, depois das 62 semanas, será morto o ungido, e já não estará, e o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será num dilúvio, e até o fim haverá guerra, desolações são determinadas. Ou seja, ele é um príncipe. A ideia, quando nós falamos a respeito de príncipe, está ligado exatamente a alguém que é chefe de Estado, alguém que é governante, alguém que é soberano, ou alguém que é realmente, se ele é um príncipe, ele é súdito de um imperador, ou seja, há alguém que está acima dele. Esse alguém é quem? É o próprio Satanás, o dragão. Então, se ele está na figura de príncipe, então ele tem toda essa autoridade, toda essa condição. É bem verdade que nós temos outros textos bíblicos aqui, mas eu sei que o tempo, às vezes, ele é um pouco mais resumido. Quando você para poder observar, é uma riqueza muito grande. Mas só aqui já dá para nós vermos a figura emblemática de quem é o anticristo. É uma pessoa de influência. É uma pessoa que vai conseguir conquistar a todos, seja no campo religioso, no campo político, no campo das instituições, pela característica que ele tem, pela condição, pela facilidade em falar e realmente conquistar as pessoas por aquilo que ele vai demonstrar. De uma certa forma, olhando nesse sentido, então, ele vai ser alguém que tem carisma. E isso é uma das características importantes do anticristo. E uma coisa que é muito importante nós frisarmos está em 1 João capítulo 2, verso de número 22, que diz assim, ó, quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Esse é o anticristo, o que nega o Pai e o Filho. Todo aquele que nega o Filho, esse não tem um Pai, e aquele que confessa o Filho tem igualmente o Pai. Ou seja, é uma declaração de João falando sobre a questão dos anticristos e caracterizando a figura desse anticristo. Lá ele vai se mostrar uma pessoa carismática, uma pessoa realmente boa para todos. Mas, na verdade, essa figura é uma figura mentirosa, que no decorrer da grande tribulação, do desenvolvimento, ele vai se mostrar realmente quem ele é. Então, a figura que lá, primeiramente, se mostra uma pessoa carismática, depois vai mostrar realmente que ele não tem carisma e que, na verdade, ele também não tem caráter. E ele vem exatamente o quê? É destruir totalmente todo o sonho, todo o intento, todo o desejo da humanidade. Muito bem. Então vamos ficar aqui com o pastor Carlos César. Temos uma pergunta também muito interessante nessa linha escatológica também. Hoje nós temos várias perguntas, não somente na área escatológica, mas essa aqui também é. De acordo com a Bíblia, nosso participante pergunta aqui, de acordo com a Bíblia, como será o julgamento, se houver julgamento, da igreja em relação às obras? Pois bem, a Bíblia mostra que o povo de Deus, os salvos, pós-arrebatamento da igreja, eles serão levados ao tribunal de Cristo. A Bíblia é clara sobre isso.
que todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba o que tiver feito por meio do corpo. Então, Deus, no seu princípio de sabedoria e de justiça, Ele vai recompensar todos aqueles que trabalharam em prol do seu reino na face da terra. E o autor da carta aos Hebreus, ele diz que Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra e do trabalho, da caridade que para com o seu nome mostrastes enquanto servistes aos santos e ainda servis. Então, nós percebemos na Bíblia que há um princípio de justiça e de recompensa que será uma retribuição divina a todos os salvos, a todos que trabalharam em favor da implantação do seu reino na face da terra. Daí, as nossas obras, elas serão julgadas por Deus, não a título de salvação, mas para efeito de galardão, conforme diz Paulo na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 3. Então, no tribunal de Cristo, os salvos estarão ali não para serem condenados, mas para que suas obras sejam avaliadas. E as obras que forem avaliadas e dignas diante de Deus, cuja simbologia é ouro, pedras preciosas e prata, essas obras, ao serem passadas pelo crivo do fogo, permanecerão e o indivíduo receberá um prêmio, um galardão, uma recompensa. E as obras diante de Deus que forem semelhantes a madeira, feno e palha, queimarão ao ser provadas pelo fogo. Mas ninguém será condenado para efeito de perder a salvação eterna. Simplesmente não serão recompensados por Deus com o galardão que Ele dará a todos aqueles que foram fiéis e empenhados em trabalhar na promoção do seu reino na terra. Então não necessariamente será um julgamento, é isso que... Correto. Okay. Então vamos à pergunta que eu fiz, que é sobre Jefté. O que aconteceu ali? Ele faz uma promessa para Deus, quando ele chega em casa, a filha vem receber, que era a primeira pessoa que ele encontrasse. O que aconteceu? Ele sacrificou mesmo a filha? Essa pergunta de Jefté é uma pergunta que no seminário as pessoas sempre fazem ela para nós, e eu acho muito interessante as várias perguntas, as várias colocações que se faz. Mas se você for olhar o texto bíblico que fala a respeito da temática, a respeito do assunto em si, nós vamos observar que Jefté foi um homem, algumas pessoas dizem até que ele foi muito afoito na resposta, no propósito que ele fez diante do Senhor, mas na verdade existem bases para dar a ele a possibilidade e a condição de dar uma resposta plausível a essa pergunta. E quando nós falamos a respeito disso, você vai observar que a base para nós respondermos a essa pergunta, se ele realmente sacrificou a filha, se realmente foi a sua virginidade, está onde? Está em Levíticos, capítulo de número 5. Capítulo 5, versículo 4 ao 5. Olha só o que diz, olha. É muito interessante. Ou quando alguém jurar temerariamente com seus lábios fazer mal ou fazer bem, seja o que for que o homem pronuncie temerariamente com juramento, e lhe for oculto, e o souber depois culpado, será uma dessas coisas. Será, pois, que, sendo culpado numa destas coisas, confessará aquilo em que pecou. Ou seja, há a possibilidade dentro da lei, da organização da lei, que o homem, quando ele peca de forma temerária, sem uma consciência do que ele realmente está fazendo, ele tem possibilidade depois, de conforme a lei dá a ele essa condição dele realmente o quê? Retornar atrás nessa possibilidade desse juramento que ele estabeleceu, que ele fez. Agora, uma outra coisa que é interessante também, que é muito interessante nós observarmos, está em Levíticos, capítulo de número 7. O versículo 1 e o versículo 2 dá a ele a possibilidade também de nós respondermos isso com o respaldo da própria lei, porque Jefté, apesar de ser filho de uma prostituta, mas ele é casado com um judeu e ele foi educado nas leis judaicas. E ele conhece muito bem essa estrutura da lei hebraica. E o texto bíblico de Juízes não fala em momento algum que ele se desvirtuou e se desviou. E lá também não fala em momento algum que a filha dele morreu.
Não dá a possibilidade de falar isso. E morreu a filha e foi sacrificada a filha de Jefité, no sentido de morte. Veja bem o que diz, olha, Levítico capítulo de número 7. Esta é a lei da oferta pela culpa. Coisa santíssima é, no lugar onde imolam o holocausto, imolarão a oferta pela culpa, e o seu sangue se aspergirá sobre o altar em redor. Dela se oferecerá toda a gordura e a cauda e a gordura que cobre as entranhas, e também ambos os rins e a gordura que nela há, junto aos lombos e ao redenho sobre o fígado. Essa questão aqui está falando a respeito da oferta que é feita justamente como oferta de holocausto. É oferta total. É onde você, vamos dizer assim de uma forma objetiva, como se fosse hoje uma churrasqueira. Você joga ali em cima a carne, e a carne tem gordura, o pecado é queimado, a gordura desce e o cheiro suave sobe diante de Deus. A água que existe na carne, ela seca, certo? E a pessoa, então, é colocada como realmente uma pessoa totalmente santificada. Conhece bem esse processo do churrasco, né? Isso conhece. Mas existe na lei também justamente a questão que fala a respeito de um tema que é importante, que dá base para ele, que está justamente em Levíticos capítulo 7, versículo 1 ao 4, que vai falar sobre a questão de que quando ele faz o sacrifício, ele vai redimir a filha. Como é que é essa remissão? Ao invés dele sacrificar a própria filha, ele paga o valor. Se no caso dela, se for uma pessoa da idade de 25 anos a 60 anos, existe um valor estabelecido. E aqui dá margem exatamente para fazer o quê? Que Jefté fez isso. Ao invés de imolar a filha, ele paga o valor. E há ainda a outra possibilidade que fala justamente que o texto bíblico fala que ela fez o quê? Fala que a filha pede a ele 2 meses para ela poder chorar a sua virgindade. Após esses 2 meses ela volta. E o que ela faz? Após o momento que ela volta, ela cumpre o voto de seu pai. Mas lá, em momento algum, fala de morte e de sacrifício realmente envolvendo morte, até porque isso é abominação diante de Deus. E Jefté tinha temor de Deus em relação a isso. Então, o que deixa bem claro é que, na verdade, ele não sacrificou ela no sentido de matá-la, de oferecer ela realmente em holocausto literal, mas que ela chorou, ou melhor dizendo, que ela não desfrutou de uma vida familiar, não suscitou filhos, porque isso é uma riqueza muito grande para a mulher no Antigo Testamento. Esse tema ele é bem polêmico mesmo, há 2 linhas de pensamento, né? Essa que foi colocada pelo pastor Edmar e também há uma linha de pensamento, até porque o texto é isso mesmo, o texto não deixa assim uma resposta concreta. Muito bem, pastor Carlos César, vamos agora para mais uma pergunta que o nosso participante coloca aqui, é sobre o dia e a hora da volta de Cristo. Então diz assim, olha, Jesus sabe o dia e a hora do seu retorno, já que quando ele menciona lá em Mateus 24:36, que somente o Pai sabe essa hora. Como é que fica isso? Essa pergunta às vezes confunde muito o leitor da Bíblia, pois foi o próprio Jesus que declarou isso quando de um ensinamento ele fala a respeito da sua vinda. Então ele declara que daquele dia e hora ninguém sabe a não ser os anjos, ninguém sabe a não ser o próprio Deus. Naquele período Jesus estava em forma humana e como homem ele estava sujeito a limitações que todos nós temos. Jesus foi 100% humano, mas nunca pecou, nunca transgrediu os preceitos divinos. Agora, como ser humano, ele era limitado como nós, se cansava, precisava do alimento para o sustento do seu organismo, do seu corpo físico. E a Bíblia diz que ele, uma vez diante dos doutores da lei na sua adolescência, estava ouvindo e inquirindo os doutores da lei no templo, e eles ficaram admirados da sua sabedoria e respostas também. Agora ali o texto informa que Jesus crescia em estatura e em sabedoria e em graça para com Deus e com os homens. Então, na questão da pergunta, isso mostra que Jesus, como homem, o Filho do Homem,
ele de fato responde àquela questão dizendo que os anjos não sabiam o dia da sua vinda, nem ele, ali como homem, mas unicamente Deus. E uma vez tendo morrido, ressuscitado e sendo assunto aos céus, estando na sua eterna glória, ele sabe o dia da sua vinda, tanto é que no livro do Apocalipse há várias referências, ele dizendo através do apóstolo João: eis que cedo venho, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Encerrando o livro do Apocalipse, no capítulo 22, ele mais uma vez declara: eis que presto venho, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo as suas obras. Portanto, naquela ocasião ele respondeu como homem, um homem perfeito. E versos posteriores, referências posteriores, ele responde como Deus glorificado, exaltado nos céus. Muito bem. Muito bem, chegamos ao final de mais uma edição do nosso programa, A Igreja Quer Saber. É uma alegria para nós tê-los como participantes do nosso programa. E agora eu gostaria de passar aqui para os nossos queridos irmãos que estão conosco, pastor Edmar, pastor Carlos César, que esteve nesse programa respondendo as perguntas, aceitando o nosso convite de estar aqui. Eu queria passar para o pastor Edmar fazer suas considerações finais. Eu quero agradecer, Fabiano, pela oportunidade de estar aqui com vocês, aproveitar esse momento e mandar um abraço à minha esposa, aos meus filhos que estão sempre, que possível, vendo o programa. Mandar um abraço também à igreja do Faz Salvilha, a igreja do qual nós somos pastores, que os irmãos estão sempre atentos lá e acompanhando também, né? Deus abençoe a todos e sempre que precisar estaremos aqui à disposição de vocês. Também mais uma vez quero agradecer ao pastor Fabiano o amável convite, a singular oportunidade de estar aqui com os nossos telespectadores, ouvindo essas perguntas tão edificantes e importantes para o nosso crescimento espiritual e tendo a oportunidade, mais uma vez, participar e responder naquilo que nós temos ciência, né? Então eu quero agradecer a todos, aos telespectadores, a todo o nosso povo de Deus. Deus continue abençoando vocês e continue conosco, participando, ouvindo esse programa tão edificante. Muito bem, então chegamos ao final de mais um programa. Eu gostaria de agradecer aqui a presença dos nossos pastores, pastor Edmar, que é pastor dirigente lá no Faz Salvilha, e também o pastor Carlos César. Muito obrigado, sempre está atendendo os nossos convites, que Deus possa abençoar a vida de vocês. Eu gostaria de convidar você para poder enviar a sua pergunta, está aí na telinha o nosso WhatsApp. Envie a sua pergunta, nós teremos o prazer de responder. Deus abençoe e até o próximo programa. Estamos aqui na Mail Multimarcas, na Avenida 85, esquina Catemedor, no setor Bueno, em frente ao Campo do Goiás. Compra, troca, financiamento e consignação é com a Mail Multimarcas. Você quer vender seu veículo, ano de 2010 acima, nós compramos o seu veículo e pagamos à vista. Traga o seu veículo fazer avaliação ou vendemos seu carro em consignação. A Mail Multimarcas oferece para você grandes ofertas. Acesse nosso site, mailmultimarcas.com.br e veja nossa oferta. A Mail Multimarcas está aqui na Avenida 85, esquina Catemedor, no setor Bueno, em frente ao Campo do Goiás. Mail Multimarcas, a garantia melhor negócio.